Pessoal, vamos agora começar a aula prática. Então eu vou colocar bastante gel aqui, vocês já vão entender por que a gente coloca bastante gel, tá? Então aqui a cabeça do ultrassom está voltado para a lateral. Então nós vamos colocar aqui na borda do processo estiloide radial, para a gente identificar os primeiros tendõezinhos, né? E aqui você precisa tomar cuidado para não pressionar muito, para você conseguir visualizar os tendõezinhos abdutor longo e extensor curto. Então, primeiro nós vamos identificar bem o processo estiloide. Note que se eu vir um pouquinho para o anterior, eu já posso cair no escafoide, né? Aqui escafoide e aqui o processo estiloide, ó. Eu ando um pouquinho mais escafoide, lá embaixo, não é ele que eu quero. E aqui o processo estiloide do rádio. E aí você precisa alinhar bem o transdutor. E aqui uma das dicas importantes é você identificar, se você vir um pouquinho para o anterior, vamos jogar mais gel aqui. Então, depois que você colocou o gel, você precisa fazer pouca pressão. E aqui nessa topografia, você vai encontrar o abdutor longo e o extensor curto do polegar. Você tem que fazer deslizamentos, não é muito fácil, porque é um tendão bem delgado. E se eu vir um pouco para o anterior, ó, eu já vejo aqui a artéria radial. Vou colocar um Doppler aqui. Olha lá, a artéria pulsando, né? Eu estou bem para o anterior, como você está vendo aqui. Recuei um pouquinho, vou tirar o Doppler. E aqui em cima eu tenho o abdutor longo e o extensor curto do polegar. O que eu preciso observar aqui? Muito estufamento aqui, né? Pode ser sinal de tenossinovite. Vou deslizando um pouquinho e eu já encontro esses dois tendões aqui. Esses são mais fáceis de observar, ó. Já é o extensor radial curto e longo do carpo. Então, esse daqui é o compartimento número 2, né? O compartimento 1 nós já observamos aqui nessa topografia. Aqui, ó. Então, aqui está o tendão abdutor longo. O extensor curto, ele vai estar aqui, você tem que fazer o deslizamento. Deslizou um pouquinho mais, eu chego no compartimento 2. Extensor radial longo e curto, esses dois tendões, né? Este é um, esse daqui é outro. Vou girar o punho do paciente um pouquinho e aí você encontra quem? O tubérculo Lister, né? O tubérculo Lister, ele divide o compartimento 2 do compartimento 3. E onde que está o compartimento 3? Ó, bem do lado do tubérculo. Então, aqui na ponta da flecha, eu já observo o compartimento 3, que é o extensor do índex, extensor do indicador. Vou girar um pouquinho o punho do paciente e nós chegamos no compartimento 4. Aqui, então, o compartimento 4, ele vai ter 5 tendões aí nesse arcabouço. E vindo um pouquinho mais, eu encontro aqui o compartimento 5, que é o extensor do dedo mínimo, né? Ele também é solito, né? Extensor do dedo mínimo, compartimento 5, compartimento 4, desliza um pouquinho, o processo, você vai encontrar o processo estiloide, aí vem o compartimento 2, né? Então, compartimento 4 aí na ponta da flecha, compartimento 5, e aqui por final o compartimento 6, vou girar um pouquinho o punho. Também é um tendão sozinho, né? Nessa estrutura aqui mais côncava, você tem que fazer um movimento de deslizamento, olha lá o tendão. É o compartimento 6, que é o extensor ulnar do carpo. Então, voltando, ó, extensor ulnar do carpo, o sexto. Deslizei um pouquinho. Esse daqui é o compartimento 5, o extensor do dedo mínimo. Aqui é o quarto compartimento, que é o extensor comum dos dedos.
Continua o deslizamento. Então aqui eu encontro o compartimento 3, né? Aqui o tubérculo Lister. Aqui o compartimento 3, eu tenho que movimentar, fazer a movimentação do transdutor. Aqui eu encontro aqueles dois tendões bem calibrosos, que é o extensor radial longo e curto do carpo. E aí eu chego no compartimento 1. Vou girar um pouquinho o punho. Vou colocar um pouquinho mais de gel para não apertar. E aí está o compartimento 1. Eu tenho que fazer bastante movimentação para encontrar o tendão abdutor longo e curto. A dica é quando você vai um pouquinho para frente, mais anterior, você vê aqui a artéria radial. Então, os tendões está aqui, o abdutor longo faz um deslizamento, né? E aí você encontra ali do lado, ó, o extensor curto do polegar. Beleza? Bom, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Até a próxima aula.